Bom dia, minha gente querida, que a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Por aqui, Pastor Daniel, começando mais uma oração da manhã no canal Acima da Média. Gratidão a todos os mais de 1.300 inscritos do canal Acima da Média. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. O tema da nossa oração da manhã de hoje é: resista aos ataques das línguas maldosas. Antes de prosseguirmos, eu tenho aquele pedido que é todo especial: deixe o seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações para receber todas as notificações. Aqui embaixo, registre o seu comentário e lá no finalzinho, tendo sido abençoado, compartilhe com alguém a oração da manhã. O nosso texto devocional de hoje é o texto de Provérbios 18, verso 21, que nos diz o seguinte: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Eu vou ler novamente o texto, que é tão profundo, tão sério. O texto diz 18, 21 de Provérbios. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Bom, o texto que a gente acabou de ler nesse momento, ele é tão forte e ele nos dá duas grandes orientações aqui. Primeiro, ele fala do poder da língua, ele fala da vida e da morte que a mesma pode produzir. Mas ele também fala do fruto que será colhido pelo uso das palavras. Ou seja, quer alguém use a sua língua para produzir vida, ele colherá então vida sobre a sua existência. Se o uso da língua, porém, for para a morte, consequentemente, se colherá uma trágica consequência do mau uso das palavras. Bom, tendo feito essas duas afirmações, é preciso entendermos o seguinte: existem pessoas na face dessa terra que não podem ver os outros felizes e eles vão fazer o mau uso da língua para arrebentar com as famílias. Infelizmente, este sentimento de infelicidade com a alegria dos outros se dá por muitas razões. Eu queria destacar 5. Primeiro, porque existe a inveja. Uma pessoa invejosa, automaticamente, ele não vai conseguir ver, por exemplo, a felicidade de um casal. A inveja é um grande problema e a inveja, se ela não for contida no peito da pessoa, vai levar ela a disparar muitas palavras contrárias contra o alvo daquele que ele tem aquela dor de cotovelo. Segundo, as pessoas cultivam esse sentimento de infelicidade pela alegria dos outros por maldade plena. Terceiro, por ambição. Tem gente que ambiciona uma coisa que não pode ter, e por ambicionar essas coisas, como por exemplo a felicidade de uma pessoa alheia, ele vai trilhar um caminho que vai da inveja à maldade, e essa ambição vai ser, com certeza, sobre a vida dessa pessoa, um buraco sem fim. Então, por ambição. Em quarto lugar, por não ter aprendido a se alegrar com o próximo, e quando o próximo é abençoado. Tem gente que não aprendeu, infelizmente. Disse que educação vem de berço, e tem gente que do seu berço ele não aprendeu outra coisa senão cobiçar o que é dos outros, senão invejar o que é dos outros, senão não se alegrar quando o outro é abençoado. Então, quando uma pessoa ela cresce num ambiente como esse, muito provavelmente ela vai ficar triste, ela vai desenvolver aquilo que ela aprendeu. E se ela aprendeu a não se alegrar com a alegria dos outros, assim ela vai ter isso como estilo de vida. E por último, por vaidade. Tem gente que não consegue se alegrar com o bem que os outros estão vivendo por plena vaidade. É aquilo que a gente está falando aqui. Nasce tudo de um coração invejoso,
depois a maldade plena toma conta, a ambição, essa pessoa não consegue se alegrar quando o outro é abençoado, e aí a vaidade ela vai tomando conta da pessoa e a pessoa acaba que se submerge nesse mundo de males, em todos esses itens que foram citados aqui. Bom, por essas e outras razões é preciso tomar muito cuidado com os ataques das línguas maldosas. Sim, você precisa entender que existem pessoas na face dessa terra que têm como padrão de vida falar mal dos outros e espalhar boatos. E gente que, como eu acabei de dizer, não estão nem preocupados um pouco com a unidade das famílias. A propósito, se elas puderem dissolver as famílias na sua frente, é isso que vão fazer. Joel Austin, ele disse o seguinte: a língua é uma faca afiada que pode cortar profundamente as emoções e os relacionamentos. Línguas maldosas, elas são conhecidas, e elas são conhecidas por 3 razões principais que eu destaco aqui. Primeiro, pelo veneno que exalam. Uma língua maldosa, ela é reconhecida pela periculosidade, pela quantidade de veneno que ela exalta. Quer conhecer alguém? Observe as suas palavras. Segundo, pela maldade que carregam. Terceiro, pela astutícia com que tentam enganar. E aí eu acho que esse é o grande desafio para se conhecer alguém que tem no íntimo do seu coração a maldade plantada. Há muitas pessoas que são astutas, elas vão chegar de mansinho, tentando ganhar a confiança, mas se a pessoa for esperta, sobretudo se ela tiver discernimento de espíritos, ela vai conseguir entender que não passa de um toque de astutícia. É verdade que existem pessoas na face dessa terra cujo objetivo é ver as famílias destruídas e em pé de guerra. Parece que tem gente que o propósito da sua vida é esse: semear o mal através das intrigas e ver a destruição das famílias. A família precisa resistir unida contra os ataques daqueles que desejam destruí-la através de palavras. Eu já conheci ao longo da vida pessoas que eram semeadores de discórdias. Conheci muita gente assim, infelizmente. A pergunta que precisamos trazer para a nossa reflexão nesse momento, então, é: como resistir aos ataques de pessoas que usam palavras para tentar destruir a nossa família, as nossas famílias? 5 orientações básicas aqui, muito precisas, mas básicas, e que você precisa entender. Primeiro, é preciso unidade em oração. A palavra é vigiai e orai. Lembre-se, existe uma guerra espiritual que está sendo travada. Existem pessoas que estão com as suas mãos e os seus dedos entrelaçados com as trevas, que trabalham contra as famílias. São pessoas que não têm amor próprio, não têm amor pelo próximo, e o que elas puderem fazer para distanciar um casal, por exemplo, um do outro, eles não vão medir esforço. Então, muito cuidado. Segundo, é preciso resistir em unidade e diálogo contra a língua mentirosa. É preciso diálogo em verdade na vida familiar. Eu sempre costumo dizer que a verdade ela prevalece. Então é necessário que, quando uma família consegue detectar que alguém está tentando derrubá-la através de palavras, é necessário um diálogo muito preciso e com base em toda a verdade, seja qual for a verdade. Terceiro, é preciso cobertura espiritual. Tem gente que acha que isso não é importante. Eu acho que isso é importante. E a minha orientação é que você possa estar debaixo, primeiramente, da cobertura de Deus, de Jesus, do Espírito Santo e de um pastoreio. Você precisa estar debaixo da cobertura espiritual de um pastoreio. Isso é muito importante. Em quarto lugar,
É preciso que a verdade seja dita e vivida. A verdade é a nossa aliada contra as mentiras disparadas contra uma família. E por último, é preciso tomar cuidado e se afastar de pessoas malignas no seu falar. Se você consegue detectar que tem alguém maldoso, que tem alguém disparando contra a tua família, se afasta desse tipo de gente o mais rápido possível, porque senão essa pessoa pode arruinar a sua casa. E eu vou mais longe. Essas pessoas estão em todos os lugares. Elas estão dentro da própria família, às vezes um parente que dispara contra para ver o casal em situação de conflito e até mesmo para tentar separar o casal. Essas pessoas estão nos locais de trabalho, estão dentro da igreja, estão em vários lugares, então fique atento. Bom, eu queria ler nesse momento o texto de Provérbios 12, 19, que vai trazer para esse tema que nós estamos abordando hoje luz. E o texto, então, ele vai dizer o seguinte para nós: os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Muito interessante. O primeiro texto que nós lemos no dia de hoje diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Eu afirmei que se uma pessoa fizer bom uso das palavras, ele vai colher as bênçãos do bom uso das palavras. E se ele fizer mau uso das palavras, consequentemente, isso também virá como uma colheita da sua semeadura. Mas o texto de Provérbios 12, 19 diz que os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre. Então está aqui uma base para que a família prevaleça para sempre. E detalhe, a língua mentirosa dura apenas um instante, porque se a verdade prevalecer dentro de uma casa, todas as línguas mentirosas, elas cairão por terra para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém? Se existe alguém tentando destruir a sua família através de palavras, através de mentiras, hoje então, a nossa oração é que caiam por terra todas as palavras malditas contra as nossas famílias, toda mentira em nome de Jesus caia por terra. Amém? Vem comigo nessa oração, vamos guerrear nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, chegamos na Tua presença com o nosso coração grato. Obrigado porque o Senhor tem sido a nossa força, o nosso refúgio de geração em geração. No Senhor nós confiamos, do Senhor temos aprendido e aos Teus pés nesse momento pedimos que o Senhor blinde as nossas famílias. Coloca por terra, Deus, toda língua forjada contra a unidade das nossas famílias, todo mal, toda mentira que caia por terra em nome de Jesus, que prevaleça sempre a verdade e que a verdade seja vivida dentro do âmbito familiar, para que, a partir da verdade, tudo aquilo que é mentiroso que está sendo dito, com o objetivo de arrebentar com as famílias, caia por terra em nome de Jesus. Cremos na Tua palavra e a Tua palavra nos diz que os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Então, que dure apenas um instante tudo aquilo que as pessoas têm disparado contra as famílias aqui representadas. Que a família prevaleça, que a família permaneça unida, que a família se renda aos Teus pés e que a família, as famílias, todas elas, sejam mais que vencedoras em nome do Senhor Jesus. Bendizemos a Ti e agradecemos pelo que tens feito e o que farás. Recebe a nossa gratidão e nosso louvor. Oramos na certeza da Tua bênção, com perdão dos nossos pecados. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima oração da manhã.